E aí, pessoal? Espero que estejam bem. Depois de vocês estudarem, né, sobre a anatomia do sistema respiratório e as estruturas que compõem ele, né, agora nós vamos estudar um pouquinho a fisiologia, né, e cuidados que nós temos que ter com esse nosso sistema. A fisiologia é o funcionamento desse sistema, né, como ele funciona. Nós vamos abordar dois pontos aqui. O primeiro é a ventilação pulmonar, que é a entrada e saída do ar, né, pelos pulmões. Então, o pulmão, ele não é um órgão muscular, né? Ele não tem fibras musculares. Então, ele em si não é capaz de contrair para poder realizar esse movimento, né, é, de respiração, né? Então, vamos ter músculos no nosso corpo responsáveis por ajudar nesse movimento. Então nós vamos ter os músculos intercostais que ficam ali entre as costelas, né? E revestem a cavidade torácica. E também essa membrana musculosa que nós conhecemos como diafragma, que fica ali na parte inferior do, dos pulmões, né? Abaixo ali dos pulmões, na parte inferior da caixa torácica. Então a ventilação ela vai acontecer, né, quando esses músculos eles se contraem, né? Eles vão esticar, né, eles vão puxar a caixa torácica para os lados, né, e para baixo, no caso do diafragma. E aí isso vai aumentar, vai diminuir, né, na verdade, a pressão dentro da cavidade torácica, né? E aí com essa diminuição da pressão, o ar vai entrar, né? Vai ser puxado de certa forma de fora para dentro, né, pelas narinas, né, fazendo o movimento de inspiração. E aí, quando esses músculos da caixa torácica e o diafragma relaxam, eles vão aumentar, né? Eles vão diminuir, eles vão estar relaxando, diminuir essa caixa torácica, aumentando a pressão e expulsando o ar para fora, né? Dos pulmões aqui, né? O ar entrando, a pressão diminuiu, né? Abrindo o espaço e depois quando a pressão aumenta, ele é expulso pelo movimento desses músculos. Tem um experimento muito legal que dá para se fazer, né, para poder entender melhor isso. Ele é bem simples de fazer, você precisa só de um balão grande, dois balões pequenos ali, um canudo e uma garrafa PET, você consegue montar ele bem legal. Você monta a estrutura como essa aqui que eu tô mostrando, né? E aí quando você puxa esse balão de baixo, vai estar representando o diafragma, né? Você vai estar diminuindo a pressão interna do recipiente e aí as duas bexigas menores, né, os dois balões menores vão conseguir inflar. E aí quando você solta, né, e ele relaxa, né, o elástico, a pressão vai aumentar e os outros balões que estão lá dentro vão contrair também. Beleza? É bem legal de fazer para poder ilustrar como funciona esse processo. Então, o controle da respiração, ele é parcialmente voluntário, né? Você consegue falar, vou segurar meu fôlego aqui por 10 segundos, né? Então, você consegue parcialmente controlar, mas os movimentos, né, da respiração, eles são controlados pelo bulbo cerebral, né? Aqueles músculos lá, os intercostais e o diafragma, eles são controlados, né? Eles recebem sinais do bulbo cerebral que a gente consegue ver aqui, onde ele fica, né? No cérebro, aqui abaixo da ponte do cerebelo. Então ele vai ser responsável por mandar os sinais para esses músculos, né? Para eles contraírem e realizarem a respiração. Outro ponto que nós vamos tocar é a hematose. A hematose por si só ela é o processo de respiração, né? É a troca gasosa que nós fazemos com o ar. Então, essa troca gasosa ela vai acontecer lá nos alvéolos, né? Aquelas estruturas no fim dos bronquíolos. E ela vai acontecer por difusão simples, né? A difusão simples quando uma substância migra de um meio para o outro, né?
a favor do seu gradiente de concentração, né, buscando um equilíbrio. Então ela vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então o sangue que está chegando nos pulmões com uma baixa concentração de oxigênio e uma alta concentração de dióxido de carbono, aí vai acontecer isso aqui, né? A hemoglobina, né, que é essa estrutura aqui em vermelho, carrega, né, vai buscar o oxigênio, ela vem junto, né, pelo sangue. Então o CO2 ele vai passar para o meio menos concentrado, né, do vaso sanguíneo para o alvéolo, e o oxigênio vai passar do alvéolo, né, do ar que está dentro dele, para o vaso sanguíneo, né, se ligando com a hemoglobina, né, no meio menos concentrado. E assim vai acontecendo essa troca pelos alvéolos. Esse transporte, né, na corrente sanguínea ele vai ser feito de uma forma bem eficiente. Então, essa molécula que a gente consegue ver aqui no canto é a hemoglobina, né? Ela é uma proteína responsável pelo transporte do oxigênio. Ela apresenta essa estruturazinha aqui que a gente consegue ver, esse círculozinho amarelo que chamamos de grupo M. Nela você vai ter um átomo de ferro, né? E vai ser aí que o oxigênio vai se ligar para ser carregado por ela. E é o ferro, né, que dá essa característica avermelhada do nosso sangue. Então, quando o oxigênio se liga à hemoglobina, ele é chamado agora, né, essa estrutura é chamada agora de oxihemoglobina, né, uma hemoglobina oxigenada. E aí ela vai estar carregando, né, esse átomo, né, esse gás, pelos vasos sanguíneos. Eles formam uma reação instável, né? E por mais que isso possa parecer ruim, nesse caso é uma coisa boa, porque quer dizer que a ligação deles é facilmente rompida do oxigênio e da hemoglobina. Então, quando essa molécula está passando pelos capilares nos tecidos, ela libera facilmente o oxigênio para os tecidos que vão fazer utilização dele. Então, a maior parte do oxigênio no sangue ele é carregado pela hemoglobina. O transporte do gás carbônico, né, dos tecidos para os pulmões, né, ele vai acontecer principalmente pelo plasma do sangue, né? Então, a maior parte desse gás carbônico vai estar sendo carregada pelo plasma. E nesse plasma ele vai estar em contato com a água, né? E podendo realizar a ligação entre essas duas moléculas, né? O gás carbônico e a água, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico ele vai aumentar, né? Por esse ácido ele vai aumentar o pH do sangue. E esse aumento do pH ele pode gerar respostas interessantes, porque por exemplo, em momentos em que você está realizando alguma atividade física, né? O metabolismo das suas células está mais rápido, então você está gerando CO2 com mais rapidez e aí gerando mais ácido carbônico que vai aumentar o pH do seu sangue. O bulbo, aquela região do cérebro, recebe informações do corpo que vão avisar sobre esse aumento do pH, né? Essa acidez. E essa acidez indica altos índices de gás carbônico na corrente sanguínea. Então, ele acelera o movimento de respiração, né? O processo de respiração, a ventilação pulmonar, né? Acelerando esse processo para poder melhorar a absorção de oxigênio, né? E a eliminação desse gás carbônico do organismo. Então isso serve de sinalização, né? Essa acidez do sangue para a regulação da nossa respiração. Parte do gás carbônico também pode ser carregado pela hemoglobina, apesar de ser a menor parte. E aí quando essa molécula está junto, né, o gás carbônico com a hemoglobina, eles são chamados de carbohemoglobina. A altitude, ela tem alguns efeitos na nossa respiração, né, no nosso sistema respiratório, principalmente porque em lugares mais altos o ar é mais rarefeito, né? A concentração, como a gente consegue ver nessa imagem aqui, a concentração de moléculas de oxigênio, de gás oxigênio, ela é maior próxima à superfície da Terra. Conforme você vai subindo, essa concentração, né, representada aqui pelas bolinhas azuis, vai diminuindo. Então você precisaria, por exemplo, inspirar 2 vezes para poder conseguir a mesma quantidade de oxigênio aqui em cima do que você precisaria, né, embaixo.
e aí isso vai gerar umas respostas no seu organismo, né? Aumento dessa frequência respiratória, né, para compensar essa diminuição na concentração de oxigênio e maior produção de hemácias, né? São as células vermelhas do sangue, onde se encontra a hemoglobina, que é responsável por carregar o oxigênio, né? Também ajudando a melhorar a eficiência do nosso sistema respiratório, nesse caso adverso. Pessoas que vivem em locais assim, né, já estão adaptadas a isso corriqueiramente, né? Pessoas que não estão acostumadas, que precisam passar por um momento de adaptação quando visitam locais assim. Então esse sistema é muito importante pra gente, né? Ele vem evoluindo há muito tempo. É o nosso sistema respiratório, no sistema respiratório pulmonar que os vertebrados apresentam, né? Aliás, os tetrápodas, né? Que são os vertebrados terrestres. Então, acredita-se que os nossos pulmões, né? A estrutura dos pulmões surgiu há cerca de 400 milhões de anos por aí. Então, ele surgiu a partir de uma estrutura conhecida como bexiga natatória, que os peixes possuem, que é um órgão que ajuda a controlar a flutuabilidade do peixe, né? Então, ele enche essa bexiga com gases, né, para ajudar a controlar se ele vai subir, né, ou descer na coluna d'água. Então, essa bexiga, ela, na maioria dos peixes, né, em grande parte dos peixes, ela é bem revestida por vasos sanguíneos. Então, os cientistas acreditam que algum peixe, por acaso, com, é, apareceu, né, com a habilidade, né, a capacidade de fazer essa troca gasosa que os peixes já fazem pelas brânquias, é, essa troca gasosa pela bexiga também, né, pelos vasos que cobrem essa bexiga, os vasos sanguíneos. E ao longo da seleção natural, né, da evolução, essa bexiga chegou a virar, né, o pulmão quando esses peixes, né, necessitaram e deixaram a água para viver em ambiente terrestre. Então, alguns cuidados que é bom a gente manter para o nosso sistema respiratório funcionar adequadamente, né? Que é a base, a função, né, dessas aulas, vocês entenderem para se cuidarem. Então, se proteger do frio. Os alvéolos, os bronquíolos, eles são muito sensíveis, né? O sistema respiratório é muito sensível ao frio. Então, se manter agasalhado e se proteger do frio durante o inverno, períodos mais frios do ano, pode ajudar a manter seu sistema respiratório mais saudável, evitando doenças, né? E infecções. Então, evitar partículas inaláveis facilmente. Então, poluição, basicamente, né? Muita poeira na atmosfera, né? Época de seca, é bom ter cuidado, né? Às vezes até usar uma máscara pode ser bom também. E fumaça, né? Evitar locais com muita fumaça, ficar perto e não fumar. O fumo, né? O tabagismo é um dos principais causadores de problemas do sistema respiratório no mundo inteiro. Então, alguns problemas que o sistema respiratório pode apresentar, né? A sinusite. No nosso rosto, a gente apresenta alguns sinos, né? Que são essas cavidades que ficam próximo dos olhos, né? Acima e abaixo, aqui próximo das narinas também. E essas cavidades que estão conectadas, né, com o sistema respiratório de forma geral, podem ser atacadas por bactérias, né? E essas bactérias vão gerar uma infecção que vai gerar fluidos e pode, né, deixar inflamada a região. Então, a sinusite vai causar bastante dor na face e um corrimento mucoso pela narina. A asma, ela acontece nos bronquíolos, né? Muitas vezes ela é causada por reações alérgicas, principalmente, mas pode ter diversas causas. Então, vai acontecer uma inflamação da membrana interna desses bronquíolos. E aí essa inflamação vai gerar a produção de muco, isso vai começar a obstruir os canais e o ar vai ter dificuldade para passar, né? Então isso vai atrapalhar a troca gasosa e
pode ter consequências perigosas para a pessoa, né, se não for tratado, a crise asmática não for tratada prontamente. A bronquite ela é semelhante, mas ela é mais focada na parte da produção do muco, né? Então vai acontecer uma inflamação também, né, nesses bronquíolos e bastante produção de muco, mas também aquelas células que têm cílios que ficam na parede interna também e ajudam a limpar, levando o muco para fora quando você tosse, elas param de funcionar eficientemente também. Então acontece o acúmulo desses mucos nos alvéolos, né? Que vai acabar atrapalhando também essa troca gasosa e o acúmulo de sujeira por causa desses mucos, o que vai facilitar infecções e outros problemas também. A bronquite, ela é muito frequente, a bronquite crônica é muito frequente em pessoas que fumam ou já fumaram, né? Ela é rara em pessoas que não fumam ou nunca fumaram. E aí, a bronquite, ela pode se desenvolver em um enfisema pulmonar, que é quando acontece a completa obstrução ali daquele alvéolo e aquele tecido ele vai morrer, né? Vai formar um espaço vazio porque aconteceu a obstrução, não está acontecendo mais as trocas gasosas, né? E aí aquele tecido ali também sem receber a, a nutrição que precisa, ele vai de gases, né? Ele vai acabar morrendo. E também o nosso sistema respiratório é passível de câncer, né? Também frequentemente causado pelo fumo, em sua em a maioria das vezes, né? Que é quando células cancerígenas, né, começam a se multiplicar desordenadamente, criando tumores que podem danificar os tecidos já existentes lá do pulmão, certo? Então hoje a aula era bem basicazinha, né, bem tranquilo pra gente entender esse sistema que a gente tinha para passar para vocês sobre o sistema respiratório. É isso, obrigado e bons estudos.